Olá amigos, muito bom dia. Vamos ao nosso radar do mercado no pregão desta terça-feira, dia 4 de setembro. Começando aqui pelo Ibovespa, agora às 11 horas e 9 minutos, pelo horário de Brasília. Ibov registra queda de 1,34%. Perdeu a mínima da semana anterior, algo negativo. Tinha um topo aqui descendente em relação ao movimento anterior ali de baixo. Gera um topo e perde a mínima desse topo, fechando abaixo da média móvel de 13 períodos. Então, vai ampliando os sinais negativos e aumentando a chance de busca do suporte dos 55.500 a 55.239 pontos. Então, temos aí o Ibov perdendo, inclusive, a mínima da primeira hora de pregão, está na mínima do dia, segue com um caminho mais livre para 55.500 a 55.239. Petrobras, no pregão de hoje, registra queda de 0,82%, está em cima do suporte dos 20,50 a 20,30, perdeu a mínima do pregão de ontem, que é no dia de indefinição, logo traz uma perspectiva também mais favorável de testar o suporte na faixa dos R$ 20,30. Não vejo uma oportunidade clara de entrada ainda na Petrobras, mesmo estando na região de suporte, teria que arriscar um pouco mais, usando até o gráfico 60 minutos, testou os 20,30, gerou nova máxima, uma das possibilidades de comprar a favor da tendência ainda de alta do ativo, que estaria testando o suporte do gráfico, justamente do gráfico diário, só que entraria antecipando ali pelo G60, o stop ficaria na mínima do dia, então operação com risco um pouco maior, mas a favor da tendência de alta de maior periodicidade. A Vale 5 no momento também registra uma boa queda de 3,2% no pregão de hoje, na semana já vai cair em 3,3%. É importante ressaltar que ela está próxima de perder a mínima de agosto, o que confirmaria ainda mais, seria mais um sinal de confirmação do ombro cabeça-ombro que ela montou aqui no gráfico mensal e que tem como projeção essa figura os 18 pila. Projeção de queda de longo prazo seria R$18. Falando em longo prazo porque a gente está falando no gráfico mensal. A outra projeção é desta congestão aqui que ela tinha, em torno de uns R$10, projetando R$10 abaixo dessa região aqui, arredondando 24 pila, que é um suporte, que é um fundo no gráfico mensal, a gente já destacou isso em outras análises. Então a ação perdendo a mínima do mês passado, intensifica essa chance de queda de médio a longo prazo, a Vale 5. Não significa dizer que vai direto nessa região, ainda pode passar por uma congestão, perde essa mínima, mas volta a subir, bate ali nos R$34, mas o cenário gráfico para compra do ativo fica prejudicado. Já estava prejudicado antes, a gente não vinha passando uma oportunidade de compra no ativo, mas fica ainda mais prejudicado quando se pensa em curto ou médio prazo. O máximo que daria para tentar ali seria a ação esticou para baixo, buscar alguma oportunidade de day trade num movimento mais forte de alta em determinado dia, ou mesmo uma operação contrária à tendência, superação da máxima do que no anterior, que teste algum suporte importante, e suporte importante agora abaixo do valor que ela está, abaixo desses R$ 31,95, seria só R$ 30,59 a R$30. SUSB5 acabou de executar nessa primeira hora de pregão a nossa ordem de compra em R$ 4,56, veio para um valor abaixo, para quem está de fora seria interessante aguardar, ela voltar para essa faixa dos R$ 4,56, compra em 4,56, stop em 4,25, risco dessa posição 6,8%, objetivo da operação 4,87, capital recomendado para essa operação 15% do seu capital disponível para o mercado de ações, incluindo aí já o capital que inclusive esteja alocado. Light 3 no pregão de hoje, agora destacando alguns sinais negativos, não vi nenhum sinal interessante para compra no pregão, pelo menos nessa primeira passada que eu dei no radar, para o radar do mercado, nessa primeira hora de pregão. Apenas para destacar a Light 3 que gerou um candle forte de baixo, formando um pivô de baixo, perdendo aqui, e a gente pode ver já no G60 que ela vem com topos e fundos descendentes, cenário negativo. E aí ela vai e perde esse suporte aqui. Esse suporte é a mínima da semana anterior. Mínima da semana anterior que voltou a fechar abaixo das médias. A perda dessa mínima da semana anterior intensifica a chance de buscar uma faixa de suporte ali em torno de R$ 23,50, R$ 23,30 e depois tem ainda os R$ 23. É uma região uma faixa de preço
de suporte mais forte de 23,50 até R$23 seria um destino mais provável para a Light 3 após essa sinalização de queda. CPFE3 também gerou uma sinalização de baixa pelo gráfico de 60 minutos, a formação de um topo fechando abaixo da média móvel exponencial de 13 períodos. É como se fosse a formação, pegando esse aqui é o gráfico de 60 minutos, é como se for, é bem parecido com a formação que o Ibov fez no gráfico semanal. Essa formação, onde que ela está acontecendo, né? Esse é o ponto importante. Qual o cenário que ela está acontecendo? Primeiro aqui a gente tem médias voltadas para baixo. No gráfico diário as médias também estão alinhadas para baixo. Média móvel de menor periodicidade abaixo da de maior periodicidade. Gráfico semanal, a ação perdeu um suporte lá na semana passada, R$ 21,98, montando mais um pivô de baixa. Aí a ação dá um repique de alta no gráfico diário e bate aonde? Na região de suporte que foi perdida. Então esse topo no G60 está acontecendo na região de suporte que foi perdida, que agora funciona como resistência. Então é um ponto importante. Essa configuração, a perda da mínima dessa primeira hora de pregão, que é de 21,56, intensifica a chance de queda dessa ação. Suporte imediato na faixa de 21,36. Depois desses R$ 21,36, o suporte mais importante para o ativo seria a mínima da semana passada, 20,22 a R$20, e abaixo disso teríamos aqui 20,22 a R$20 seria a região mais importante. Abaixo mesmo só essa região de fundo anterior em 18,73, falando mais em médio prazo. E por último aqui outro ativo para se falar aí no dia, HRTP3, queda forte aí na abertura do pregão. Ela está caindo nesse momento 10,51%, abriu abaixo da mínima do pregão, desculpe, ela abriu aqui em R$ 4,56, então abriu 2 centavos acima da mínima do pregão de ontem, mas já perdeu a mínima do pregão de ontem. Pegando aqui um gráfico de menor periodicidade, gráfico de 15 minutos, tivemos um primeiro candle no gráfico de 15 minutos, nem superou a máxima desse candle para traçar algum, nem que seja ali uma estratégia de compra em cima de um suporte, nem isso ela fez. Então, por enquanto, um sinal negativo. Ela perdeu um suporte ali de 4,54 no G60, logo ela estabeleceu aqui um pivô de baixo, ainda não é dos mais importantes, as médias não estão alinhadas para baixo, e também está acima de um suporte que é de todo um movimento de alta anterior. Então esse pivô de baixo está dentro de um movimento de alta, o que diminui a importância desse pivô, mas a perda desses 4,21 volta a trazer um cenário mais negativo para essa ação. Então, possibilidade de fazer alguma estratégia de compra mais agressiva seria mais próximo possível desse 4,21, mais próximo possível da mínima do dia, e alguma sinalização de alta no gráfico de 15 minutos. A gente pode observar pelo gráfico diário que ela estabeleceu um pivô de alta, mas um pivô de alta fraco, porque fechou uma vez acima do topo anterior e já voltou para baixo no pregão seguinte, não conseguiu voltar mais para cima, que é basicamente dos R$ 5,00. Aqui é R$ 4,98, então não conseguiu se manter acima dos R$ 5,00 mais do que um pregão, mais do que um fechamento. Isso é um sinal de perda de força, e essa perda de força aconteceu aonde? Numa região de fundo anterior do gráfico semanal. Logo, perspectiva ainda fica de pressão vendedora nessa região. Se fosse para pensar em compras de curtíssimo prazo nesse papel, um pouco mais cautelosa, seria sinal de alta, sinalização de alta acima da região dos 5 pila. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site da Altoveira.com. Um grande abraço. Tenha todos um excelente dia de ótimos negócios e até mais tarde no nosso vídeo chat de encerramento do pregão no Invest Mania às 16h15 pelo horário de Brasília. Até breve.